Salve pessoal, tranquilo? Como vocês estão? Hoje eu estou no trabalho aqui, não vou prolongar muito o vídeo, só queria compartilhar com vocês a minha experiência com portáteis. Vou estar deixando o link do TikTok meu aqui na descrição, onde eu vou estar falando também, mostrando alguns portáteis que tenho e adquiri. Como alguns aqui do antigo do canal já devem saber, eu tenho um PS Vita. O que alguns não sabem, talvez não devem saber, eu tenho um New 3DS e um DS Lite. Além desses três consoles, eu tenho um X18S que eu fiz até uma live mostrando esse console sendo aberto, tudo, e queria compartilhar a experiência com vocês. Eu vou estar mais tarde postando um vídeo mostrando eles e mostrando um pouco também da experiência com cada um. Aqui eu estou gravando com o celular, mas o console em si eu vou estar mostrando em casa. Como eu disse, não estou em casa agora, no momento da gravação desse vídeo. E, cara, a experiência é individual. É difícil dizer que o X18S ou PS Vita ou 3DS ou DS sejam melhores um que o outro. Cada um traz uma experiência única. Por exemplo, em questão de biblioteca, ambos todos desbloqueados. Não tem um console meu dos portáteis que seja bloqueado. Inclusive o X18S ele é um portátil Android. Então, além dos jogos que os outros rodam, ele vai rodar também os jogos de Android. Então, assim, por isso que eu falo, o console ele é único. E por ser um console único, ele acaba se tornando, trazendo uma experiência diferente. O X18S, para quem não lembra desse console, ele é um console da Polkid. Se você pesquisar X18S no YouTube ou no Google, por exemplo, vai aparecer um videogame que lembra, não é igual, não tem nada a ver, mas ele lembra a geração DS, por ele ser de flip. Ele é aquele console que abre e fecha, mas ele só tem uma única tela. E por ter essa única tela, ele é touchscreen. Então você consegue manipular alguns itens na própria tela. Diferente, por exemplo, do DS e 3DS, que são duas telas, onde o jogo se passa em uma tela e a interação do jogo se passa na segunda tela, ou nos painéis de controle, que são os T-pad, os pads de ação, no caso do 3DS, o New 3DS, e eles têm um analógico, além da tela, para complementar a experiência. A vantagem do 3DS e do DS é que você não precisa do pause na maioria dos jogos lançados exclusivos para eles. Tanto para o DS quanto para o 3DS você não precisa necessariamente dar pause no jogo. Enquanto você está acessando o menu na tela de baixo da maioria dos jogos, você pode usar os controles como T-pad e teclas de ações para ir controlando o personagem. É uma das vantagens que eu vejo no 3DS e DS. Isso não o torna melhor do que os outros consoles, mas também não o torna pior que os outros consoles. Estou segurando ele aqui com a mão, por isso que a tela às vezes vai tremer, perder o foco um pouco. O PS Vita já tem um poder, ele é um canhão em relação à potência. Dos três, eu acredito que ele é o segundo mais potente em relação ao X18S, porque ele tem 500 GB de memória RAM, enquanto o X18S ele tem 4 GB de memória RAM. Só que o X18S ele só tem, se não me falha a memória,
8 gigas de armazenamento, enquanto o PS Vita já desbloqueado, o meu, por exemplo, tem 128 gigas de memória RAM. Então, assim, dá para expandir? Dá para expandir, mas os aplicativos do X18S ficam à mercê, presos dentro da memória interna. Então, assim, se eu for instalando um monte de emulador no X18S, uma hora ele vai dizer, ó, não dá mais para instalar emulador. Ou você desinstala algum e instala outros, ou fica sem jogar esses emuladores. Mas a maioria dos emuladores, eles são leves, são muito leves. O mais pesado até então era o Aether SX, alguma coisa semelhante, que é o emulador de PlayStation 2, coisas que nenhum dos outros 2 consoles que eu tenho aqui comigo, eles não rodam PlayStation 2. E olha que o PS Vita, ele era um console que prometia muito rodar esse console e infelizmente não foi portado praticamente nada. Para não dizer, ele tem o God of War de Play 2 e só. O PSP, o seu antecessor, teve o Midnight Club do Dub Edition, aquele outro jogo de corrida de PS2 também, fora os GTAs. O PSP tem o Vice City Stories, o Liberty City Stories e o Chinatown Wars. O PS Vita, por port, ele tem o Chinatown Wars de Android. Ele tem além do Chinatown Wars, ele tem o San Andreas e o Vice City. Não é o Vice City Stories, é o Vice City mesmo que ele recebeu. Mas o Vice City e o GTA 3 são jogos de PC. Eles são ports que foram extraídos do PC. Já o GTA San Andreas, Bully e Max Payne são jogos de Android que foram portados para ele. E então, assim, o que eu tenho para falar sobre esses 3 consoles é que cada um tem a sua vantagem. Não tem como dizer, um é melhor que o outro. Por exemplo, o 3DS e o DS, eles são bons para os jogos que foram feitos para ele. Eu jogaria Nintendo 64 num DS ou num 3DS? Não por conta do processador dele, não ser tão forte quanto o do X18 e do próprio PS Vita. Já o PS Vita, ele roda no Nintendo 64, já teve muitas atualizações a respeito do emulador. Além do Nintendo 64, até o Play 1, o PS Vita é o primeiro console que eu recomendaria para qualquer um. Logo atrás, assim, dependendo da proposta, o que a pessoa quer jogar, por exemplo, se é um exclusivo da Nintendo, eu recomendo, assim, que exclusivo você quer rodar. Se for até do Nintendinho até o Game Boy Advance, eu recomendo ainda o PS Vita. Agora, se você quer rodar jogos de DS, 3DS, já pega logo um 3DS logo de cara. Você acha valores muito mais em conta do 3DS. E fora isso, tem o X18S, que por mais que ele tenha uma tela, tenha mais memória, mais processador, eu recomendaria ele para, por exemplo, jogos que, como posso dizer, daria para rodar Play 1 nele? Dá para rodar Play 1 nele tranquilamente. Mas eu recomendaria, por exemplo, um Play 1, um Play 2 e mais jogos voltados a Android. Fora que ele tem um sistema de mapeamento muito bom. Muito bom. E não tenho o que reclamar. A Polkid, ela acertou em cheio em relação a esse console. E se eles evoluíram o X18S agora com a versão 2, com os analógicos clicáveis dele, e tornou mais fácil de jogar alguns jogos do Xbox Cloud. Eu não tenho essa assinatura, pretendo ter no futuro, sim, quando eu tiver um computador um pouco melhor, quando tiver
um outro console que eu pretendo trazer para a família. Não vou falar qual console vou trazer agora, mas pretendo trazer mais um console. Mas para mim ter esse console, eu preciso me desfazer de um outro console que eu já tenho. Então, assim, vai ser uma troca que eu vou precisar estar fazendo. É aquele famoso lema do Full Metal Alchemist. Para você ter uma alquimia, você precisa ter o sacrifício de alguma coisa para ter aquilo que você quer. A parte 2 vou estar gravando mais tarde, pessoal. Então aguardem, ainda hoje provavelmente vai estar saindo a parte 2. Fique com Deus, que é a base de tudo. E falou!